Se você está passando pelo meio do caminho em algum processo da sua vida, esse vídeo é para você. Antes de começar, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Vitória e eu vim falar sobre uma palavra que Deus me trouxe durante esse meu processo de meio do caminho. Para quem não sabe, eu estudo para vestibular e eu estou no meio do caminho. E aí, no dia 3 de março desse ano, às 9h58 da noite, enquanto eu li o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, o Senhor falou algo ao meu coração sobre o meio do caminho. E antes de eu trazer para vocês, seja uma palavra de conforto ou de confronto, antes eu sou confortada, antes eu sou confrontada. Porque eu não posso ser hipócrita de trazer uma palavra sem antes viver ela ou tentar viver ela, certo? E antes de falar sobre a palavra de Deus, vamos orar para que Ele nos dê a sabedoria. Vamos juntos. Pai amado, Pai querido, estou aqui com o teu filho amado, a tua filha amada, diante de ti, Senhor, para pedir que o Senhor traga a luz, sabedoria e entendimento sobre a tua palavra, Senhor. Que a gente possa, Paizinho, aprender de ti e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos chamado a fazer. Que nós sejamos filhos obedientes, Senhor. Que eu possa, Paizinho, ser teu instrumento aqui, Pai, que eu me cale para que o Senhor fale aos teus filhos, aquele que o Senhor conhece e sonda os pensamentos e sentimentos. É assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá. Essa passagem de Lucas 17, do 11 ao 19, ela fala sobre a cura de 10 leprosos. Certo? Vamos ler? Abre a sua Bíblia aí. Amém ou misericórdia? Achou? Vamos lá. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, o samaritano, e Jesus judeu. E ele lhe disse, Jesus disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém. Essa é a palavra de Deus. E aqui, 3 de março de 2026, às 9h58, eu anotei essa reflexão no meu bloco de notas. E aí eu vou lendo o que é que o Senhor foi falando comigo através dessa passagem, certo? E o que é que tem a ver com o meio do caminho. A parte que me chama mais atenção está no versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. No meio do caminho, eles foram curados. Uau! Pensem bem nessa frase. No meio do caminho, eles foram curados. O Senhor não disse, eu estou curando vocês agora, como ele fazia, com alguns exemplos de milagres na Bíblia. Jesus disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. Esta era a ordenança de Deus. Vá e se apresente ao sacerdote. Ele não disse, você está curado. Ele só disse, vá. Qual era a garantia que eles tinham de que seriam curados? Nenhuma. Nenhuma garantia.
Mas eles tinham fé. Tinham fé. Eles obedeceram. Isso mesmo. Eles foram obedientes a Deus. E aí, foi no processo, sabe? Foi no meio do caminho, no desenrolar da história, desde leprosos excluídos da sociedade, visto como pessoas que transmitiam doença, porque quem tinha lepra antigamente era uma doença que não tinha cura, era uma doença que deixava feridas no corpo. E eles foram, com limitações, excluídos, feridos. Eles foram. Foi no processo. Foi no meio do caminho. Foi indo, sabe? Indo, saindo do lugar que eles estavam e dando início e chegando no meio do caminho, eles foram purificados. Eles foram curados. Que garantia eles tinham? Nenhuma. Mas eles tinham fé. Fé de que seriam curados ao obedecer à voz do Mestre. E o milagre aconteceu no meio do processo. E o que é que esse meio do caminho tem a nos ensinar? Tem muitas coisas a nos ensinar. Eu não sei em que fase da vida você está hoje. Se você está iniciando algo, se você está finalizando algo, ou se você está no meio do caminho, assim como os 10 leprosos. Mas para todo início e para todo o fim, sempre vai existir o meio. E a maior parte da nossa vida é vivida no meio. Estamos no meio quando começamos um cursinho para entrar na faculdade, quando terminamos a faculdade e buscamos uma especialização. Oramos esperando a eternidade com Cristo. E esse é o meio do caminho mais bonito, que o nosso destino final vai ser na eternidade com o Pai. Enquanto estamos aqui na Terra, estamos no meio do caminho, no meio do processo. E assim como os leprosos foram purificados, nós também somos sarados internamente por Deus. É lindo, maravilhoso. Construímos relacionamentos diariamente. Lutamos por sonhos que ainda não se concretizaram. Vivemos em constantes meios do caminho. E o meu, ele é difícil, ele é cansativo. É incerto. Você já não está no início, mas também ainda não chegou no fim. Será que vai dar certo? Aí vem as dúvidas. Ah, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que Deus está vendo? Mas é justamente no meio que o Senhor, ele pode operar o milagre. Mas é preciso ter fé. E fé, ela é uma palavra pequena. 2 letras. Mas o que é que significa fé, segundo a Bíblia? Fé é o firme fundamento de crer em coisas que não se veem, mas se esperam. Os leprosos não viam a cura ainda. Eles esperavam a cura. Amém, gente. Amém. Os leprosos, eles não estavam vendo a cura. Eles não tinham garantia de que seriam curados, indo até os sacerdotes. Mas eles tinham a fé, eles não estavam vendo a cura. Mas eles esperavam a cura. O que é que o Senhor está querendo nos dizer hoje? Não vivam achando que vocês vão ver o milagre diante dos seus olhos antes de dar o passo inicial. Não vivam achando que vocês vão ver a cura, a libertação, a transformação, se vocês não se movimentarem, se vocês não saírem de onde estão e decidirem passar pelo meio do caminho, porque a gente vai passar por ele quando a gente inicia algo na nossa vida. Mas é justamente nesse meio
que a gente pode ver o milagre acontecendo, a libertação, a cura, a restauração. Mas precisamos ter fé. A gente não vai precisar ver necessariamente algo. A gente precisa se movimentar e obedecer à voz de Deus. Os leprosos foram obedientes. Eles não tinham garantia. Do mesmo modo, a gente vive na incerteza no meio do caminho. A gente não tem garantia de como vai ser chegar no destino final, no nosso objetivo. Mas a gente precisa ter fé e crer que Deus ordenou. E quando Ele ordena, a gente precisa obedecer para ver o milagre. Mas enquanto a gente está se movimentando, enquanto a gente está no meio do caminho, enquanto a gente está no processo, não é preciso que a gente veja, é preciso que a gente espere o milagre, que a gente espere a cura, que a gente espere a conquista. Porque isso é a fé. E ela é exemplificada perfeitamente nessa passagem. Mas vamos continuar. É preciso ter sensibilidade no meio do processo. Como assim? 10 foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Os 10 eles tiveram fé porque eles obedeceram. Mas somente um teve sensibilidade para perceber o milagre e voltar para agradecer. Os outros 9 receberam a cura e seguiram como se fosse algo comum. Quantas vezes fazemos isso? Acordar e estar vivo é um milagre. Ter forças para continuar é um milagre. Não ter desistido ainda é um milagre. É a graça que nos sustenta. Mas estamos tão focados no fim, no objetivo final, que não enxergamos o que Deus faz no meio do caminho. A gente está no meio do caminho e não olha ao redor. A gente só olha para o destino final. A gente não observa os livramentos. A gente não observa o cuidado de Deus. A gente não observa que para a gente estar vivendo hoje o meio do caminho, o Senhor teve que abrir uma porta inicial para que a gente conseguisse caminhar e chegar no meio do nosso processo. Que a gente não se acostume com as bênçãos. Que a gente não banalize os milagres diários. Que a gente volte para agradecer. Deus, Ele quer, para além de filhos obedientes e filhos que têm fé, Ele quer filhos gratos. Filhos que obedecem à voz do Pai. Filhos que têm fé, não porque estão vendo algo, mas porque esperam que vai acontecer, porque foi o Pai que ordenou. Foi Deus que ordenou. E filhos que são gratos, porque mesmo no meio do caminho, enxerga a presença, o milagre de Deus acontecendo ali, porque viver é um acontecimento extraordinário. Se você está assistindo esse vídeo hoje, é um presente, é uma dádiva de Deus, para mim e para você. E segundo, o terceiro ponto agora, né? Finalizamos o segundo e o terceiro ponto. O meio não é morada, é passagem. O meio do caminho, ele não é o lugar de morada, é o lugar de processo. É onde Deus nos amadurece, fortalece, forja caráter e constrói fé. O processo, ele machuca, mas também amadurece. A experiência não abala, ela fortalece. E eu não quero normalizar dor ou sofrimento, porque eu sei que o meu não é fácil. Eu estou vivendo ele agora. Às vezes é solitário, às vezes é angustiante,
Mas Deus está ali. Ele pode te curar no meio do caminho, assim como ele curou aqueles leprosos. É preciso ter fé. Você não precisa ver. Você só precisa esperar que Deus vai fazer. Amém. Deus pode te curar no meio do caminho. Deus pode te curar no fim. Quando você já estiver chegando no seu objetivo. Mas não desiste no meio. No meio, Deus tem um versículo que fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E no meio, nós estamos fracos, cansados, sobrecarregados. Mas é no meio que o poder dele vai se aperfeiçoar nas nossas vidas. A gente não pode desistir no meio do caminho. E o nosso meio do caminho, ele também é um testemunho sendo gerado. Aquele leproso que voltou se tornou um testemunho de que Deus curou. E o teu meio pode encorajar alguém a começar. Alguém pode olhar para você e dizer: ela não desistiu, ele não desistiu. Ela continua com fé, ele continua com fé. Ele está no meio, mas continua caminhando. Ela está no meio, mas continua caminhando. Que sejamos como aquele único que voltou. Que tenhamos fé. Que sejamos sensíveis. Que voltemos para agradecer. Que não nos acostumemos com as bênçãos. E que nunca esqueçamos. Deus pode realizar no meio aquilo que você achava que só aconteceria no fim. E eu vou repetir. Deus pode realizar no meio aquilo que você acha que só vai acontecer no fim. Porque não é sobre início, meio ou fim. É sobre a fé que você tem, independente da fase que você estiver. É a sua obediência a Deus, independente da fase que você estiver. É a sua confiança em Deus, intimidade com Deus. Essa é a reflexão que Deus falou comigo através de Lucas 17, do versículo 11 ao 19. A cura de 10 leprosos. Ele disse: vá, se apresente aos sacerdotes. E indo eles no meio do caminho foram purificados. Não tinham certeza de nada, mas tiveram fé. Se movimentaram. Se movimente. Obedeça à voz de Deus. Eles estavam onde? No meio do caminho, no meio do processo. E estava difícil. Excluídos, leprosos, feridos, doentes. Mesmo com as limitações, continue. Porque no meio do caminho, Deus pode fazer aquilo que você acha que só vai acontecer no final. E eles foram curados. 9 receberam o milagre, a cura. Mas seguiram, como se aquilo fosse algo normal. E um reconheceu o milagre e voltou gerando testemunho. Além de grato, ele trouxe testemunho. E ele agradece a Deus pela cura. Que a gente não banalize os milagres diários. Que a gente seja grato. Até no meio do caminho. Às vezes a gente tá no meio do caminho e acha que é muito monótono. É tudo a mesma coisa, o tempo todo, a mesma rotina. E que a gente não vai sair daquela situação. Mas será que a gente tá olhando ao redor? Não desista no meio do caminho. Alguém tem olhado pra você e tem dito: ele não desistiu, ela não desistiu. Então eu vou continuar.
ou eu vou começar a minha caminhada. Para todo início, existe um meio e um fim. Você já não está começando, não está perto do começo. E também não está perto do fim. Você está no meio. Mas vale a pena perseverar para chegar no destino final e vivenciar aquilo que Deus quer contigo nesse processo. Eu espero que essa reflexão te ajude, se você está passando por algum meio do caminho. Não se esqueça de que Deus está contigo, mas Ele quer tua fé, tua obediência e tua gratidão. Que Deus te abençoe, guie os teus caminhos, te fortaleça, para que você não desista. Os propósitos de Deus. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Esses são os propósitos dele para a nossa vida. Mas se a gente desistir, a gente não vive. Então não desiste. Continua. Se apega a ele. Se apega à verdade. E persevera em Deus. Amém. É assim que eu encerro o vídeo de hoje. E agradeço por ter sua companhia até aqui. Beijo.